Ok. Pessoal, temos 32 participantes online. Nós vamos começar então esse seminário virtual hoje, o seminário da CAP, que era para ser regular, era para a gente estar em condições melhores, era para estar todo mundo aí no INPE, mas força maior não deixou e a gente não vai brincar com isso. Mas nós vamos tentar manter todos os seminários aqui na medida do possível. Eu estou até tentando gravar isso para deixar disponível depois se alguém quiser. Eu vou pedir duas coisas para os participantes. Primeiro, para os alunos da CAP que estão fazendo o seminário e que vão querer presença pela participação, eu peço que vocês vão lá no chat e coloquem presente. Aí vai aparecer o nome de vocês e eu vou gravar isso e depois a gente vai dar presença para essa lista, a nossa lista virtual de presença. Outra coisa que eu vou pedir, eu vou passar a palavra para o Rodrigo daqui a pouco, eu vou pedir para que vocês tiverem alguma pergunta, já comecem colocando no chat também. Ok? Então vamos lá, o seminário de hoje, nós temos o Rodrigo Rebouças, que é ex-aluno nosso da CAP, fez o mestrado e agora está na Semantics, certo, Rodrigo? Opa, isso mesmo. Então, ele vai falar sobre a parte do trabalho dele lá, que é bem interessante, é bem uma parte prática de armazenamento de dados. Ele vai se apresentar melhor, porque, vou ser sincero, vocês me pegaram meio na correria aqui. Mas eu vou ficar direto aqui para monitorar e tirar qualquer... passar dúvida se alguém tiver sobre o chat. Mas, em princípio, o Rodrigo lidera a partir de agora. Rodrigo, obrigado pela participação. Bom ver você de novo, mesmo à distância. Então, eu peço que você já comece, fale com o pessoal um pouco do seu trabalho e mande ver, compartilhe a tela. Muito obrigado. Opa, obrigado, professor. Pessoal, se meu áudio estiver travando um pouco, vocês avisam que aí eu paro minha transmissão de tela, porque isso aqui consome bastante rede. Aí, se estiver funcionando tudo bem, que vai seguindo vocês vendo o rosto, pelo menos para ter um pouco de interação, né? Mesmo que seja pequena, o áudio já ajuda aqui com o vídeo. Tô vendo que tem bastante amigos aqui, tanto da Semantics, tanto do IAV, quanto do INPE aqui. Os professores também. Obrigado aí pela presença de todos. Eu vou compartilhar minha tela. Se estiver travando, vocês podem avisar. Então, nosso tema, eu vou comentar sobre as ferramentas de engenharia para Big Data, falar como funciona um cluster Hadoop, dar um overview de algumas ferramentas mais usadas, como a gente fica muitas vezes no mundo teórico, a gente acaba perdendo um pouco de mercado. Então, isso eu acho que agrega bastante. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Augusto Rebouças, sou engenheiro de dados na Semantics e também sou instrutor do Semantics Mentor Academy, que é um programa que nós temos lá na empresa que praticamente todos os dias tem um treinamento de alguma ferramenta, alguma feature, alguma coisa nova que a gente trabalha, que está atendendo o mercado. Então, a gente trabalha muito forte nessa parte de ensino. Aí, qualquer dúvida depois, se vocês não conseguirem, se não conseguir responder todas as questões no chat, vocês podem depois mandar um e-mail para mim no rodrigo.augusto@semantics.com.br que eu vou, o máximo possível, ajudar vocês. O meu projeto no INPE não tem nenhuma relação com o que eu faço hoje. Eu trabalhei com processamento de imagem para estimação de posição de Vant, então foge bem o tema. Então, vamos falar sobre a parte Big Data, dar uma introduçãozinha, como surgiu, o Hadoop, como que ele é, qual é a estrutura dele, algumas atualidades, mercado, as ferramentas, e aqui embaixo são as ferramentas que vamos estar trabalhando. Vamos dividir em gestão de dados, processamento, análise de dados, armazenamento de dados. Qualquer dúvida, vocês podem chamar aí no chat que eu vou responder assim que possível. Então, a parte de Big Data. Deixa eu minimizar aqui o áudio. Aqui, pessoal, tem um gráfico que eu gosto sempre de mostrar. As referências sempre estão embaixo depois para vocês poderem ler. Depois eu tento compartilhar com vocês a apresentação, mando para o Rafael para vocês terem ela. Sobre todo o crescimento de dados. Opa, sim, Rafael? Pode passar. Sobre todo o crescimento de dados que tem globalmente. Não é uma regra, mas tem uma boa prática, geralmente, que a cada 2 anos os dados eles dobram. Isso não é sempre regrado, mas isso sempre segue ao longo da história. Hoje, vamos pensar aqui em 2020, então a gente tem mais ou menos uma ordem de 60 zettabytes de dados no mundo todo. E isso, se a gente for pensar daqui 5 anos, vamos ter 175 zettabytes de dados. Então, como que funciona esse tratamento de dados? Como que vamos processar esses dados, armazenar esses dados, fazer todo o processo? Porque, por exemplo, esses dados, eu peguei uns 2 anos atrás, eu
tenta atualizar ele sempre, mas é difícil você conseguir essas informações. Se alguém tiver já de 2020, já pode falar que depois atualiza. Só o Facebook, ele recebe 600 terabytes de dados por dia. Então, pensa o custo para você poder fazer esse armazenamento de dados. É a infra que você precisa para poder fazer esse armazenamento. E não é só armazenamento. Por exemplo, o Facebook, ele recebe 300 horas de vídeo por minuto. Então, como você vai fazer todo esse processamento de vídeo? Então, não é só o ato de armazenar o seu dado. Então, é tanto armazenar quanto processar. Por exemplo, o Google, ele tem em volta de 40 mil consultas de pesquisa por segundo. Então, como que você vai fazer seu sistema não travar, você conseguir fazer toda essa análise, todo o processamento? Então, o Big Data, o pessoal fica sempre focado só em dados volumosos, armazenar o dado. Ele é muito mais do que isso. Para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa aqui, ó, Brenner, sempre tem uma revista, ela é bem interessante, que todo ano sempre sai, falando sobre, não só sobre Big Data, mas Big Data é um dos capítulos dele, sobre várias áreas e vários setores, como as empresas tratam. Aqui é só para falar das empresas que usam Big Data. Então, em 2015, isso daqui é um aglomerado de N empresas, esse número não chegava nem 20%, em 2016 ele dobrou, em 2017 já foi mais que 50%, e em 2018 mais de 60%. E esse gráfico, provavelmente, em 2019, 2020, 2021, vai crescer muito mais. Por quê? Porque tem uma fatia muito alta no mercado de empresas que ainda pretendem usar Big Data no futuro. Então, aqui está sempre na ordem aqui entre 50% e 30%. Então, tem um mercado muito extenso. E tem empresas que não pretendem usar Big Data. Então, 2015 era um valor muito alto, isso caiu, mas sempre vai ter uma parcela de empresas que esse mercado não é necessário. Não precisa ter isso. Por quê? Pelo seu nicho da sua empresa, o que você trata, você não vai ter necessidade de usar. Provavelmente quem já viu alguma coisa de Big Data já ouviu falar sobre os 3 Vs, que é o que formam o conceito de Big Data, que é o volume, ou seja, daí já fica meio claro, né? Então, qual a grandeza do seu dado, não tanto só para armazenar, mas tanto para leitura quanto para recebimento do seu dado. Então, tem que ser um dado volumoso, um dado grande, certo? Ordem de, às vezes, não só megas, gigas, teras, petabytes, zettabytes. Hoje a gente fala muito de gigas e teras, a maioria das empresas. São poucas que estão trabalhando na casa do petabytes. A velocidade, então a velocidade que você vai tratar esse dado, a velocidade que você vai ler esse dado, a velocidade que você vai processar esse dado, e a variedade. Você não tem só um tipo de dado. Então, você pode ter um dado estruturado, você pode ter um dado semi-estruturado, você pode ter um dado não estruturado. Então, você tem N tipos de fontes. Só que isso meio que ficou no passado. Só falar de 3 vezes para falar de Big Data eu acho muito pouco. A parte de business usa muito 5 vezes. Tem um exemplo que é a parte de veracidade. Geralmente, o pessoal que é tanto engenheiro quanto cientista, quando a parte teórica a gente não se preocupa muito, mas para a empresa é super importante. Ou seja, aquele dado que você tem, ele é verdadeiro? Então, por exemplo, você está fazendo um sistema onde você pega tweets ali por exemplo, só que daqueles tweets, alguns deles podem ser falsos. Então, por exemplo, agora que estamos vivendo aí o coronavírus, então tem várias notícias que são fakes. Então, como você vai descartar esse dado? Então, a parte de veracidade é muito importante. Não adianta nada você ter teras e teras de dados, mas aqueles dados são todos irreais ou foram mal criados, não condiz com a realidade da empresa. Então, isso é muito importante. E o quinto item, que eu acho que é o principal, é o valor. Então, não adianta nada você pensar em tudo isso e o seu dado não tem nenhum valor para a empresa. Então, o que aquilo vai trazer para a empresa? É um dado que vai ser acessado? É algo que você vai usar no modelo? É um alerta? O que vai ser aquilo? Então, o dado ele sempre precisa ter valor. Então, o valor, não o valor, às vezes esse valor você não tem ele momentaneamente, mas pode ser um valor futuro. Então, você pode ter todo o seu sistema que você pretende algum dia com aquilo e gerar aquele valor. Então, você não precisa ter um valor ali na hora, você pode ser um valor futuro. E existem muitas palavras aqui. Tem alguém falando? Acho que não. Tem muitas palavras em inglês com V.
Tem empresas que usam 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Uma vez eu vi até um que usava 50 vezes. Então o volume de palavras em inglês com vezes é muito grande. Tanto em inglês quanto em português também. Tem até o site aqui embaixo, depois quem quiser acessar, do George Firica, que ele tem vários artigos lá, e um dele comenta sobre 10 vezes, que seria o novo Big Data nos dias atuais, que eu acho que seria o ideal. Que seria o C, seria a variabilidade, ou seja, como o seu dado, ele não é só a variedade do seu dado, mas também tem a variabilidade de quando aquele dado vai chegar, de como você vai processar. Esses dados, ele vem em tempos distintos, então como você vai fazer todo esse sincronismo. Então isso muito ligado à variedade, à validade, ou seja, não adianta nada você falar que aquele dado é real, não, esse dado é verdadeiro, mas ninguém validou isso. Então, quais as métricas ou as formas que você está usando para validar se realmente aquele dado é verdadeiro ou não? Então, isso é muito importante você medir. A vulnerabilidade, todo ano sempre sai várias empresas que são hackeadas, então como você faz para proteger seus dados para que isso não ocorra? Então, isso é algo bem importante. A volatilidade, eu acho que foi um dos últimos vezes, porque antigamente, não sei quem já trabalhou há um tempo, aí as empresas tinham uma época que comprava dados e ficava comprando dados sempre de várias empresas, comprava os dados, mas nem usava aqueles dados. Mas iam comprando porque iam salvando para um futuro poder usar. Só que hoje em dia você precisa pensar muito como você vai controlar os seus dados. Então, de quanto em quanto tempo você vai apagar aquele seu dado? Você vai deixar ele salvo durante 5 anos vai deixar ele... esse dado não é importante, é momentâneo. O que eu recebo hoje, daqui 10 minutos eu posso apagar ele. Não, esse dado eu preciso manter ele pelo menos por 2 anos. Então, como você faz esse controle de dados? Porque hoje em dia o que mais tem em clusters são dados inúteis que ninguém usa e ninguém nunca vai usar porque a pessoa salvou, por causa da aplicação dela salvava aquele dado, ela saiu da empresa, ninguém sabe que aquele dado está salvo e está ali ocupando espaço. Então isso é muito importante você saber como você vai fazer esse controle dos seus dados. E o último item 10, visualização, é muito atrelado ao valor, não é? Então, esse valor ele pode ser muito visual, então você vai criar um gráfico para ele, uma apresentação, um histograma, então como você vai mostrar esse dado visualmente? E para atender todos esses 10 vezes, você sempre tem que pensar na arquitetura que você vai usar para fazer isso. Ela pode ser tanto vertical quanto horizontal. Pensa assim, você quer armazenar, processar e analisar os seus dados. Então, esse gráfico daqui é algo que represente bem. Então, pensa que essa barra é um computador. Se eu quero fazer todos esses vezes, eu posso pensar em 2 maneiras. Ou eu posso aumentar a tecnologia, ou seja, colocar mais hardware, tanto em CPU, tanto em armazenamento, tanto em placas, ou você ter mais computadores para você poder escalar. O hardware, você sempre vai estar preso ao tempo. Então, para ter um hardware melhor, leva um tempo. Computadores, não. Você pode sempre aumentar o número de computadores, independente da tecnologia. E com esse conceito, surgiu o Hadoop, que é o que a gente vai tratar agora. Essa parte de Big Data, alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo, vai indo. A parte do Hadoop, pessoal, ele é um software open source para computação distribuída, confiável e escalável. Ele é um framework, ele é um modelo de programação simples. Isso ajuda muito o uso dele. Por quê? Hoje, pense se você for criar um modelo e criar uma linguagem de programação. Então, todos os funcionários que você for contratar, ele teria que saber aquela linguagem de programação. Se você trabalha com modelo de programação simples, por exemplo, SQL, todo mundo já viu SQL na engenharia ou nas ciências ou em sistemas. Então, todo mundo sabe SQL. Então, muitas coisas em Hadoop, vocês vão ver que basicamente você trabalha com SQL e tudo é Linux. Então, se você sabe Linux, independente da distribuição, provavelmente você sabe o Hadoop. E se você sabe Linux e SQL, você consegue usar vários frameworks e ferramentas que estão atrelados ao Hadoop. Então, isso é muito bom para você ter mão de obra e conseguir espalhar a tecnologia. Ele trabalha com processamento distribuído, consegue espalhar para N máquinas.
ele foi feito para trabalhar em grande conjunto de dados. Vocês vão ver que com dados pequenos, a arquitetura dele não se encaixa. Você vai entender isso. Então, você consegue montar um cluster de computadores para tratar com esses grandes volumes de dados em hardware commodities. Ou seja, você não precisa ter um hardware que é 100% confiável, o melhor hardware possível. Você pode ter um hardware comum, você consegue montar seu cluster. Então, isso ajuda muito, principalmente em relação aos custos. Consegue reduzir o custo muito. Basicamente, o Hadoop ele propõe soluções para sistemas distribuídos em um único framework. Falar um pouquinho da história dele. Ele surgiu em 2003, quando o Google queria melhorar o sistema dele de busca. Como, basicamente, a tecnologia MapReduce ele fez assim. Eu quero resolver um problema. O que eu faço? Eu pego esse problema e vou dividir em vários pedaços, e esses pedaços eu vou dividir em diversos computadores. Isso basicamente é o MapReduce. Só que no mesmo ano, ele criou como que ele vai armazenar esse sistema de dividir em vários pedaços e distribuir entre os computadores, que é o The Google File System. Se vocês estarem no Google, The Google File System, aparece o artigo do Google para vocês poderem ler. É um artigo bem interessante, principalmente nos trabalhos relacionados. Vocês conseguem pegar referência da onde o Google criou isso, porque já existiam outros sistemas distribuídos, mas não com esse conceito de MapReduce, com esse paradigma que ele criou. Então, em fevereiro, ele criou o MapReduce, que é como ele vai ler o dado, e em outubro de 2003, como ele vai armazenar aquele dado, certo? Que seria o sistema distribuído do Google. Em dezembro de 2005, virou um subprojeto Open Source NUT. Basicamente, era indexação de documento. Mais específico era PDF, inicialmente. Ele implementava tanto o sistema de arquivo distribuído e o MapReduce. Aí, no ano seguinte, a Yahoo investiu muito forte nisso, e tornou um projeto independente da Apache. Logo depois de 3 anos, a Cloudera distribuiu essa versão, só que uma versão comercial do Hadoop, onde ele fez o quê? Um pacote que tinha vários subprojetos do Hadoop que tinham suas aplicações. O logo do Hadoop é esse elefantinho amarelo. Interessante falar que quem criou o Hadoop foi o Doug Cut. Aí esse elefantinho amarelinho era da filhinha dele. Ele quis homenagear ela. E o Armin aqui do lado é um dos cofundadores da Cloudera, que é a principal distribuição de Hadoop hoje em dia. Aí na parte de atualidades eu vou comentar um pouco melhor com vocês sobre isso. Então, basicamente, como funciona o Hadoop? Ele tem um paradigma chamado MapReduce, onde ele vai pegar a aplicação e vai dividir em pequenos fragmentos de jobs. E cada um pode ser executado ou reexecutado em qualquer nó do seu cluster. E tem o outro que seria o HDFS, que é o Sistema de Arquivo Distribuído. Eu não usei essa nomenclatura que antes eles não usavam, eles só chamavam de arquivo distribuído. Que serve para fazer o armazenamento de nós. O que vai demandar dele é banda. Então você vai ter uma banda de internet alta ali que você vai trabalhar bastante com MapReduce. E ele foi projetado que se um nó falha, porque ele sabe que o nó vai falhar porque, como eu falei no slide anteriormente, o hardware ele não é 100% confiável. Automaticamente ele faz essa tratativa, caso o nó falhe. Então, como que funciona o HDFS? Ou Sistema de Arquivo Distribuído de Hadoop. Ninguém chama por esse nome, sempre pelas siglas. Então, a principal vantagem do HDFS é que ele tem um baixo custo, porque você não precisa usar um hardware que é 100% confiável. Ele é tolerante a falhas e você consegue escalar. Então, hoje, eu tenho um cluster que processa tanto de dados. E daqui a um ano eu dobrei, você precisa fazer o quê? Só dobrar as máquinas, e assim sucessivamente. Então, para escalar ele é fácil, só precisa ter mais máquinas. Então, como que funciona? Vamos pegar ele na prática. Ele vai pegar um arquivo, por exemplo, aqui, de 513 megas. Ele vai fazer a leitura. Então, ele vai pegar esse arquivo e vai dividir em blocos individuais. Esses blocos, por default, é 128 megas, mas pode ser configurado. E esses blocos vão ser armazenados em vários nós escravos, que eu vou explicar depois para vocês. E por isso que o Hadoop não foi feito para dados pequenos, porque, por exemplo, o armazenamento padrão do Linux geralmente é 4K. O que tem 4K? Qualquer coisa tem 4K. Por exemplo, eu abri um editor, digitei uma letra e salvei. Aquele arquivo vai ter vários 4Ks.
Para quê? Para ele aproveitar o armazenamento do disco. Em Hadoop, o padrão é 128 megas. Ou seja, ele vai dividir em 128. Se você ficar salvando arquivos pequenos, você vai ter vários blocos com poucas coisas salvas. Não que você vai perder o disco, porque ele faz tudo isso lógico. Vocês lembram antigamente que o Windows a gente usava muito desfragmentador de disco? Então, aí você desfragmentava o disco para liberar esses espaços que, no caso, ele ia acabar perdendo, como se fosse isso. Então, tem uma boa prática, geralmente que o pessoal usa, imagine que você tem vários arquivos de 10 megas. Ao invés de salvar um único arquivo de 10 megas, você pode salvar em blocos de 10 em 10, por exemplo. Então, você vai salvando de 10 em 10 arquivos. Isso o HDFS não faz, você teria que programar para ter essa aplicação. Por isso que ele é feito para trabalhar com megas, gigas, preferencialmente. O HDFS, ele assume que cada unidade do nó escravo não é 100% confiável. Isso eu já falei para vocês. Então, como que ele vai garantir ser confiável? Ele vai criar 3 blocos de cópias para cada dado. Então, todo dado que você for armazenar, na verdade, você vai ter 3 cópias deles. Esse número 3 é um número meio que mágico para várias aplicações. Então, tudo geralmente que quer confiabilidade, usam-se 3 blocos. Por que não 2? Porque 2, a chance de você perder ia ser alta, e 4, 5, você acaba causando um armazenamento maior e não tendo essas necessidades. Eu posso configurar alguns arquivos para ter 4, 5, 10? Pode. Mas a boa prática geralmente é usar 3, e aquilo que você achar que extrema urgência, você pode colocar um 4 ou até 5, mas não tem muita necessidade. Vocês vão entender o porquê. A arquitetura dele é sempre baseada em nó mestre, que seria o name node, e nó escravo, que seria o data node. O name node, ele é o principal componente do HDFS. Ele tem que ser sua melhor máquina. Então, é ele que vai armazenar todos os metadados dos arquivos. E você tem os data nodes, que são os escravos, que vão armazenar os dados. Então, são coisas separadas. Você tem os dados salvados em um lugar e onde aqueles dados estão salvos em outro lugar. Basicamente, funciona assim. Vamos imaginar que o cliente vai enviar um job. Um job pode ser várias coisas, por exemplo. Ele vai enviar um arquivo para armazenar. Então, temos o nó mestre, onde temos o name node. Vamos imaginar que esse nó vai salvar um dado A, por exemplo. Esse dado A, ele vai dividir em 3 réplicas. Então, nos nós escravos, cada um aqui seria um nó, ele vai salvar o A1 no data node, o A3 aqui nesse outro data node, o A2 nesse data node. Se eu salvar um outro dado, ele também vai criar 3 cópias, por exemplo, B2, B1 e B3. Só que vamos imaginar que esse data node ele falha por qualquer motivo. Superaqueceu, deu um erro no SO, sei lá, veio um rato e mordeu o cabo dessa máquina. Pode ser qualquer erro. Alguma coisa que perdeu a conexão dessa máquina. Como o name node sabe onde esses dados estão, que estava nesse nó, neste, automaticamente ele vai ver que eu perdi uma cópia. Então ele vai realocar um data node que ele acha melhor. E se isso tiver em rack separado, então com muitas máquinas diferentes, ele vai separar, ainda vai dar preferência. Esse nó tem que ficar um pouco nesse rack e um pouco nesse rack. Porque ele evita, principalmente, se tiver desastre natural, alguma catástrofe, para tentar evitar. Se perder todo o seu rack, você ainda tem um outro rack que tem a sua máquina. Então, isso ele faz de forma automática, você não precisa configurar. Depois que esse nó voltar, o que ele vai fazer? Vai ficar com 4 cópias do A? Não, ele simplesmente vai verificar, você voltou, você tinha esse dado já está replicado aqui. Então, pode deletar aqui, o próximo dado, quando for salvar, eu salvo nele. Então, ele é inteligente o suficiente para não fazer esse processamento a mais de ter que pegar o dado e reenviar tudo de novo para aquele nó, que já foi feito isso uma vez. E com isso, encerramos o HDFS. Tem o MapReduce. O MapReduce, ele que vai organizar todas as tarefas e vai fazer o processamento. Ou seja, você vai pegar todos esses seus dados, ele vai dividir em várias subtarefas e vai fazer o processo. Esse processo de MapReduce, ele é dividido em Split, Map, Shuffle, Reduce. Então, como funciona? O mesmo processo do HDFS de subdividir ele em vários blocos. Depois ele vai pegar esses blocos e vai subdividir em blocos menores, em blocos de 8. Ou seja, você tinha 128, depois você dividiu em 8. Então, pensa se cada bloco tiver, sei lá, 10 megas, 20 megas, 5 megas. Aí você pega um bloco, 128, depois se separa, logicamente, mais 8
para processar um dado de 10 não tem muito sentido. Então, por isso que o Hadoop foi feito para dados volumosos, não para dados pequenos. Esse processo de MapReduce, então, como funciona? Aquele dado lá, aquele bloco de 128, ele vai ser feito split de 8 vezes. Esse split, ele é mapeado. Esse mapeamento, ele é ordenado. É feito um shuffle das informações incomuns. Aí elas são misturadas todas em outro nó. Nesse nó tem um processo de redução desse dado. E esse dado que você reduziu, ele que você vai fazer a replicação. Então, você chega com o bloco de 128, ele é particionado em mais 8, mapeado, mesclado, reduzido, e depois você faz a replicação. Então, tem todo um tratamento para você fazer isso. Tem um algoritmo clássico, eu gosto sempre, todo aluno meu, quando eu quero fazer algum exemplo de Big Data, eu sempre uso o exemplo de contar palavras, que é meio difícil falar se ele foi o primeiro, mas se ele não foi o primeiro, foi um dos primeiros algoritmos de Big Data. O Google, o processo de busca, geralmente, quando você digitar algo, dificilmente você busca a segunda página. Geralmente, se você digitou algo não está na primeira página, você prefere, geralmente, trocar o termo de busca do que trocar a página para ver se ele retorna um valor melhor. Porque o algoritmo do Google, a forma que ele fez para a forma de busca dos dados, uma coisa que ele usa dentro de várias é contar os termos que tem dos seus documentos. Então, ele faz um contar palavras nesse algoritmo quando você traz as palavras que você está pesquisando. Então, esse é por isso que é um dos primeiros, ou o primeiro algoritmo de Big Data no Salar que foi criado. Então, como funciona? Vamos pensar um exemplo simples. Você tem um input com entrada 1 e entrada 2. Então, aqui eu tenho algumas palavras e que outras eu quero contar elas. Então, o processo de map, ele trabalha bastante no conceito de chave e valor. O que, no nosso caso, vai ser a chave? A chave, no nosso caso, vai ser a palavra e o valor vai ser a quantidade de vezes que aquela palavra apareceu. Então, por exemplo, 2019 apareceu uma vez, Semantics 2 vezes, Hadoop 2 vezes, assim sucessivamente. O Shuffle, vou pegar esses dados e vou unir essas informações que tem em comum. Então, em 2019, quantos documentos teve? No primeiro mapeamento que eu fiz, teve 2. No segundo, não teve nenhum. E assim sucessivamente. No primeiro, aqui eu tive 1, aqui eu tive 0, aqui eu tive 0, aqui eu tive 1 e aqui assim sucessivamente. O próximo passo é reduzir esses dados. Então, se no primeiro documento eu tive 2, no segundo eu tive 0, então eu tive 2. Aqui, por exemplo, em Hadoop eu tinha 2 e 2. Então, no caso, eu tenho 4. E no final, mostrei essa saída. Então, nessa quantidade de dados que você teve, você reduziu para essa saída, que seria a saída que você iria fazer as réplicas. E com isso, a gente pode falar que vocês acabaram de aprender o MapReduce 1. Existe o MapReduce 2, que eu vou mostrar já para vocês. Então, como funciona essa estrutura do MapReduce 1 para fazer todo esse processo? Tudo são chamadas daemons, que executam processos, que vai executar algum job. Você tem um daemon chamado Job Tracker, que ele é responsável por coordenar todas as tarefas que vão ser executadas no sistema. Então, ele que vai agendar todo mundo que vai ser executado. Seriam os Test Tracker, que eu vou já falar para vocês o que são. Ele que vai ficar monitorando eles, vai ficar reagendando caso algum deles falhe ou fique lento. Por exemplo, está processando um dado. Um já concluiu, o outro está demorando. Está demorando, por que está demorando? Se que teve uma falha, então tenta mandar ele para um outro. Então, ele vai fazer esse reagendamento quando tiver falha ou alguma tarefa estiver lenta. E ele também vai fazer todo o armazenamento do histórico de todas as tarefas concluídas. E o Task Tracker é o que vai executar as tarefas e vai enviar os relatórios para o job para falar, concluí. Não concluí, estou concluindo, estou lendo, falhou. Então, ele que vai ser responsável por mandar esses relatórios. Então, basicamente no cluster, nós já falamos como funciona o armazenamento do HDFS entre o name node e o data node. Junto a isso, também temos o job tracker, ou seja, quando eu estava falando do HDFS, estava falando do armazenamento. O processo de MapReduce é referente ao processamento, ou seja, quando o cliente enviar um job, os dados deles são armazenados em data nodes, porém o job tracker ele envia as tarefas, cada uma para o test tracker, que vai efetuar a tarefa e vai retornar para ele. Processei, não processei, não processei. É como se fosse seu HD e CPU. Basicamente é isso. Só que depois surgiu o Yarn, que seria
ainda outro negociador de recursos. Podia ter um nome menos criativo, mas tudo bem. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer esse paralelismo entre as tarefas, vai dividir os recursos, quem que vai executar a tarefa, quem vai agendar, vai monitorar, só que ele faz tudo isso em daemons separadas. Então, isso deixa o recurso mais leve, porque senão fica focado tudo no mesmo serviço. Então, ele é um framework de MapReduce, mas basicamente, tome cuidado quando vai fazer uma leitura. Dependendo do que vocês estiverem lendo, vocês podem estar lendo sobre o MapReduce 1. Ninguém fala MapReduce 1, só fala MapReduce. Vocês entendem quando às vezes pode se referir do MapReduce sem o Yarn, que é o que eu mostrei para vocês. Mas na maioria das vezes, atualmente no mercado, a gente sempre vai estar trabalhando com o Hadoop 2 e já existe o Hadoop 3, que seria o MapReduce, só que com o Yarn embutido. Ele vai separar em várias daemons. Então, você vai ter o Resource Manager, agora no caso, que ele vai coordenar todas as tarefas que vão ser executadas no seu sistema. Ele que vai ser responsável por agendar as tarefas que vão ser executadas nos nós que precisam. Ele vai ter um item chamado Application Master, que vai fazer todo esse monitoramento. Então, um coordena e o outro monitora. Ele vai monitorar, se, por exemplo, algum nó falhou, algum nó está lento, aí ele vai reagendar automaticamente. Você tem um timeline server, que vai armazenar todo o histórico. Isso daqui pode estar ou junto ou separado, não necessariamente precisa ter esse daemon. E tem um Node Manager, que é o que é responsável por executar todas as tarefas nos containers, que vai enviar os recursos para o Resource Manager. Ao invés de você ter só um item aqui, agora ele separou em 3. Você consegue fazer essa divisão melhor. Então, como funciona agora quando você vai mandar um job? Vamos imaginar, eu quero salvar aquele arquivo lá de 513 megas, por exemplo. Então, você vai mandar um job para o seu Resource Manager. Ele vai enviar essa solicitação de recursos para o Node Manager. Esse Node Manager vai executar um container. Então, o container é um espaço que você vai ter para poder processar os seus dados. Esse container, dentro dele, vai executar algo chamado Application Master. Esse Application Master, ele vai ver a sua solicitação e vai falar lá para o Resource Manager, vai falar, para você executar isso, eu preciso, por exemplo, de 3 containers, eu preciso, de 10 GB de RAM e 10 cores para fazer o processamento. Então, para ter 10 GB de RAM e 10 cores, você vai precisar de 3 containers. A solicitação volta. Tem espaço para criar os containers? Tem. Então, cria 3 containers e executa a sua aplicação. Enquanto isso, você tem o HDFS, que está mandando que está responsável pelo armazenamento, e todos os Node Managers estão mandando status nó, falando que se essa aplicação, se eu estou rodando, não, parei de funcionar. Então, o que vai fazer? Vai executar em um outro, essa máquina parou, vai executar em outro container, essa máquina parou, vai executar em outro container, não tem espaço. Então, basicamente, essa é a arquitetura quase final do que nós temos do cluster Hadoop. Tome cuidado que, a gente sempre fala, Big Data é Big Problem, porque às vezes quando a pessoa está começando a trabalhar, ela pensa em usar todo o cluster. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação agora rodando. Vou imaginar agora que eu peço, eu tenho muitos gigas e muitos cores para poder livre no meu cluster. Aí eu peço todos eles. O que vai acontecer? Quando você pedir todos, ele não vai executar, porque vai executar, por exemplo, um Resource Application Master aqui, vai falar, você não tem espaço para executar mais. Visualmente aqui, eu só tenho um container. Um container que só pode ser no máximo isso. Então, o que vai acontecer com a sua aplicação? Ela não vai rodar, ela vai ficar esperando. O Yarn controla isso, que é o que a gente chama de fila. Então, muitos problemas, às vezes, num cluster, são aplicações, às vezes, que consomem muito e não tem aquela necessidade. Então, é muito difícil você falar qual que seria o ideal para usar. É muito difícil você chegar nesse número de ideal, porque dependendo da hora que você estiver usando o seu cluster no momento, ele pode estar tendo muito mais dados processando ou armazenando. Então, isso é bem complicado, às vezes, no cluster, fazer esse processo. Só que tudo isso você pode programar de várias maneiras. Você pode fazer isso tanto standalone, ou seja, na sua máquina local aqui, eu vou e brinco com o meu
localmente entre as minhas pastas. Eu posso fazer um modo pseudo-distribuído. O que é o pseudo-distribuído? É um single node. O que é o single node? Seu computador. Ele vai ter um nó mestre, um nó escravo, que é seu próprio HD, seu CPU e a sua memória RAM. Então, você vai ter de 1 para 1. Ou você pode criar um cluster mesmo, que é um modo totalmente distribuído, onde você vai ter vários nós, que vai ter toda essa comunicação. Isso seria a arquitetura final do cliente Hadoop. A gente não falei de tudo, de todos pelo tempo. Mas, basicamente, quando você manda um job, você não manda ele direto para o seu name node. Você, na verdade, manda para um nó chamado Edge Node, ou Gateway também pode ser. Onde esse Edge Node vai ter todas as suas aplicações. E detalhe, tudo isso está fora do seu cluster Hadoop. Então, isso também é uma métrica de segurança. Você tem uma máquina onde vai ter todas as suas aplicações e dessas aplicações você manda para o seu nó master. E dele você vai processar os seus dados nos seus nós escravos. Então, você sempre tem um master que vai fazer todo o controle dos seus dados e onde ele está, e os nós escravos que simplesmente vão processar e armazenar os seus dados. O que acontece se esse nó mestre, por exemplo, cai, nesse exemplo? Aí você tem várias alternativas para fazer. Você pode criar um nó secundário, por exemplo. Se esse nó cair, aí manualmente você pode configurar para ele virar um nó mestre. Você pode criar, por exemplo, um standby name node. Para caso esse nó falhe, automaticamente ele mande para esse. Então, num cluster, esse nó edge não precisa ser necessariamente só um. Você pode ter 3 máquinas aqui, nó masters pode ter 3, 4, 5 master. Os nós, você pode ter, já tem 3 nós, pode ter 10, 100, 50 nós. Quantos nós você achar que precisa, quanto mais processamento e mais armazenamento, você vai expandindo o seu cluster. Então, geralmente, os clusters começam com, 3 nó masters e 5 nós escravos, e a partir daí você vai aumentando as suas máquinas e vai aumentando conforme a sua demanda, e hoje em dia tem cluster de até 500 nós que eu conheço. Então, isso daí pode escalar conforme a sua demanda. Então, fechando essa parte de Hadoop, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho de atualidades. Para fazer todo esse processo, geralmente para armazenar, você faz todo esse armazenamento em cima de data lakes. Toma muito cuidado que o pessoal pensa que o data lake é só o armazenamento. E não é só o armazenamento. Ele é todo o armazenamento e o seu processamento dos seus dados e tem embutido nele. Então, antigamente, os data warehouse, quando vocês iam salvar seus dados, você tinha um padrão que você tinha que mandar o seu dado para aquele padrão. Isso demandava muito tempo. Então, você perdia muito tempo inserindo dados no seu data warehouse. Com os data lake, você meio que quebrou esse paradigma. Você simplesmente envia o seu dado. Como assim envia? Pode enviar um arquivo XML, pode enviar um arquivo CSV, pode enviar logs, objeto, SQL, text, JSON, binário, imagem. Você pode mandar qualquer coisa para o seu data lake. Só que esse enviar qualquer coisa para o seu data lake, você tem que ter alguma ferramenta que faça isso. Eu mapeei todas? Não. Depois eu vou mostrar uma imagem que tem N ferramentas para vocês verem tão grande é esse mundo. A parte de data lake, quando você vai enviar o dado, a gente chama de ingestão. A ingestão, você tem várias ferramentas que podem fazer isso. Tem o Scoop, tem o Flume, Kafka, Bits, Logstash. Depois vou fechar com essa primeira parte, falando sobre esse cluster Hadoop, depois eu vou falar um pouquinho mais de cada uma dessas ferramentas. Não vou falar de todas, porque só tem 50 minutos, 1 hora aí para falar de tudo. Então, eu vou pegar só as principais e vou falar porque elas são as principais. Então, você tem várias ferramentas para fazer ingestão desses dados. E esses dados você pode depois armazenar em quê? Em vários armazenamentos. A gente falou só do HDFS, mas não existe só HDFS no mundo de Big Data para armazenar. Você pode usar o HBase, o Kudu, Cassandra, MongoDB, Elasticsearch. Para processar esses dados, você tem várias ferramentas também de processamento. Na verdade, o processamento é meio... Não tem muito, porque tem uma, que é o Spark, que ele meio que domina o mercado, vocês vão entender o porquê. Então, tem o MapReduce. Hoje em dia, o processamento com o MapReduce, ele é mais de legado de muitas ferramentas, e muitas delas por trás nem utilizam mais o MapReduce, utilizam o MapReduce do Spark. Depois eu vou explicar para vocês. Tem um Flink também.
trabalhar com processamento. Para fazer análise desses dados que estão armazenados, você pode usar o Hive. A análise de dados seria o SQL. Quero consultar o dado, fazer análise dele. Você tem o Hive, tem o Impala. A saída de dados, geralmente, ele é algo apartado do Data Lake. Então, tanto a entrada quanto a saída não tem nada a ver com o seu Data Lake. Seu Data Lake é só concentrado nessas 4 categorias. Aí tem o Grafana, o Kibana, o Zundadeira para você fazer esse armazenamento, essa saída, como você vai mostrar os seus dados, é que está muito atrelado ao item de valor, quando eu comentei com vocês. Só a parte de gestão, Bits, Logstash e Elasticsearch e Kibana, é tudo uma stack só que é da Elastic, que ela é stack que domina praticamente a parte de logs. Então, sempre quando você quer trabalhar, e também a pesquisa de dados, então, quando você quer fazer procura de dados, eles dominam o mercado. Então, eles é um curso separado só dessa parte, mas eu achei interessante falar disso só para saberem que eles também podem fazer parte aqui do seu Data Lake. Só que desse Data Lake, como eu falei que a Cloudera, depois de 3 anos já criou-se a Cloudera com o ecossistema Hadoop, ele não tem só o HDFS, o Yarn e o MapReduce. Ele tem todo esse ecossistema daqui. Então, para você fazer a integração dos seus dados, ou seja, ingestão dos seus dados, você tem tanto Scoop, aqui alguns spoilers que depois a gente vai falar, que é para dados estruturados, e você tem o Flume e o Kafka para dados não estruturados. Dentro dele, no armazenamento, você tem o HDFS, que é o File System. Toma cuidado, quando a gente fala File System, a gente pensa muito, às vezes, no Windows, sei lá, NTFS, ou no Linux, o EXT3. Geralmente, eu geralmente uso muito o ETX4. É o mais recomendável. Então, você tem armazenamento, você tem o seu File System, seu sistema operacional, e você tem o File System do seu Hadoop. Então, toma cuidado para não confundir. É como se fosse o File System simulado. Então, tome cuidado para não pensar que o HDFS é o seu próprio SO. São coisas separadas, ele está numa camada acima. Então, para dados relacionais, temos o CUDO, e para o HBase temos o NoSQL. Então, temos toda uma parte de gerenciamento de recursos que é feito pelo Yarn, que eu mostrei para vocês, que executa o application master, que faz essa que depois vai listar quantos cores precisa, quantos de RAM precisa. Tem os modos de segurança também, sempre. A parte de segurança a gente não vai falar muito, porque eu falei mais ferramentas voltadas para engenharia, então essa parte de segurança a gente nem vai ficar falando muito, mais a parte de infra. E tem toda a parte de processamento e análise. Então, você tem dados em batch, onde você pode trabalhar com Spark, Hive, MapReduce, SQL com Impala, Spring com Spark, Search com Solr. Então, você tem N ferramentas, não é só isso. Você tem N ferramentas para você fazer esse trabalho. Aqui é só um exemplo. Quando a Cloudera fez 10 anos, eles postaram essa imagem. Eu achei bem interessante colocar. Eu não coloquei 2017, 18, 19, 20, porque o número fica muito alto e eles não têm essa imagem pronta. Fica muito difícil fazer esse gráfico aqui. Eles podiam continuar no site deles só para ver a dimensão. Então, quando a gente está falando de HDFS MapReduce, estamos falando do quê? Do core do Hadoop, o que é o Hadoop. Toda essa esteira do que há mais, cada ano criam-se ferramentas novas, nem todas elas ficam no mercado, algumas somem, outras continuam pela usabilidade, ou porque às vezes o mercado mesmo não aderiu. Tem a Hortonworks, que é outra empresa que domina também essa parte do ecossistema Hadoop. Ela tem o HDFS, onde faz o MapReduce, tem as ferramentas dela, como Hive, Bitbase, que eu falei para vocês. Só que no Hadoop 2 eles implementaram um recurso chamado TEX, para melhorar a forma que vai fazer essa integração. Já colocaram o Yarn também. Então, basicamente é isso daqui. Então, tem várias ferramentas. Então, tem Hadoop, Yarn, Oz, Pig, Hive, TEX, Scoop, Spark. Nossa, tem muitas ferramentas, pessoal. É muita coisa. Como que eu faço para saber o que tem hoje, se eu quero ver tudo? Tem um evento chamado Data Driven, depois vocês têm lá o link, que é uma comunidade, acho que é a maior comunidade que tem de Big Data, assim, principalmente para aí. O que existe no mercado, a comunidade toda, assim, vai alimentando. Aí o Matt Turk, ele é um dos fundadores, ele que organiza. Ele é um dos organizadores, não é único, desse evento. Aí desde 2012 ele sempre posta a imagem desse evento, das tecnologias que tem.
estrutura, análise, aplicações, projetos open source. Isso daqui cada ano sempre aumenta. Então é um negócio que fala, meu Deus, não vai acabar nunca, parece. Só que essa imagem que eu estou mostrando para vocês é de 2012, só para vocês terem uma noção. Aí 2019 é essa. Então se vocês der um zoom aí master, talvez vocês consigam enxergar todas elas. Então é um mundo muito grande, é muita coisa, é muito difícil você entender tudo, estudar tudo, conhecer todos os conceitos, é muita coisa. Mas se a gente for pensar realmente no que importa, pegar a parte de open source, certo? Então você tem a parte de frameworks, tem o HDFS, o MapReduce que já vimos, as ferramentas que eu citei para vocês, trabalhar com SQL, Spark, Hive, acesso ao banco de dados, como Scoop, Flume, como eu citei para vocês, orquestração, que eu não cheguei a falar, trabalhar com dados streaming, toda a parte de Deep Learning, Machine Learning, aí tem muitas ferramentas para trabalhar com isso. A parte de pesquisa, que eu falei que do Elasticsearch, que domina isso daqui, Elasticsearch, Logstash, Kibana, ela domina essa parte de monitoramento. Tem o Solr também, eles disputam bastante, mas geralmente o Elasticsearch domina muito mais o mercado. Todas elas são baseadas no Lucene, que é o core da linguagem. Então, o Lucene em si ninguém usa. É mais o core dela. Grafana aqui, que eu comentei para vocês, para visualização. Só que de todas essas ferramentas, você pode pensar em 2 cenários. Um Hadoop on-premise ou um Hadoop em cloud. Um cloud, AWS, que seria a Amazon, Microsoft Azure e o Google Cloud, eles dominam assim o mercado. Certo? As outras tem muito pouco. Certo? Tem muito pouco. Então, essas daqui dominam o nosso mercado disparado. Essas 3 sempre tem uma briga de saber qual que é melhor em quê. É muito difícil até de mapear isso, qual que é melhor. Depende muito da sua aplicação, dos custos, do que você quer fazer. E o ambiente on-premise, você tem a Cloudera e a Hortonworks, que basicamente domina quase todo o mercado, e a Cloudera principalmente. É o que aconteceu em 2018, teve a fusão das 2 maiores. Na verdade, não foi nem fusão, a Cloudera comprou a Horton. Então, o que era grande ficou maior ainda. Elas mantêm os nomes, tem a plataforma Hortonworks separada, tem a da Cloudera, mas agora tudo é Cloudera. Por quê? Eles fizeram essa compra? Porque a Hortonworks, as ferramentas delas eram mais focadas no gerenciamento de dados, isso era melhor. E a Cloudera, o armazenamento, o aprendizado de máquina, tinham features melhores para isso. A ideia deles é criar um Enterprise Data Cloud para inteligência artificial. Aí todas essas daqui, você pode usar elas com as clouds, na verdade. E detalhe, não só uma única cloud, você pode usar ainda multi-cloud. Então, é um mundo muito extenso do que você pode fazer. Ah, gostei, quero estudar esse tema, quero aprender um pouquinho mais. Quer começar? Cloudera.com/downloads. Lá vai ter 2 itens. Um que é o Horton Sandbox e o Cloudera Kickstart. Sempre são essas versões que eles disponibilizam. Eles estão bem mais na frente disso, mas essas são as versões que disponibilizam gratuito para vocês testarem. Vocês conseguem baixar no computador de vocês, então elas são VMs, a Hortonworks, que é essa telinha do âmbar aqui, são todas as ferramentas que ela tem, e aqui a da Cloudera. Aí detalhe, isso aqui não são todas, porque essas são as que vêm. Mas você pode instalar outras features nelas e adicionando mais ferramentas. Para fazer isso, o ideal é seu computador ter 16 GB de RAM. Se tiver 8, vai cansar seu computador. Big Data, Big Problem. Então, é difícil você testar todas elas, certo? Ah, mas se eu não quiser usar todas elas, só quero, sei lá, só HDFS. Você pode baixar ele na mão. A maioria dessas ferramentas que eu falei são open source e usar ela. Ah, quero usar só Spark. Pode só baixar o Spark e usar só ele. Porém, se você só baixar o Spark, você vai acessar o quê? Só a sua máquina local. Então não tem muito sentido. O legal é fazer a integração com as outras ferramentas. Sempre gosto de passar boas leituras para vocês. Querem entender um pouco mais desse mundo, como funciona? Tem esses 2 livros daqui, são excelentes. O próprio site do Hadoop também é muito bom. Agora falar de um processo bem rápido, só para falar um pouquinho de cada uma dessas ferramentas, mas é bem rapidinho. Não vou entrar em detalhes, mas só para vocês conhecerem um pouco melhor de cada uma. Então, quando você vai fazer o processo de injeção de dados, ou seja, enviar e receber os seus dados, o seu data lake, se for em forma de batch ou stream, você pode fazer as 2 coisas. O que é o batch? Você pega o seu dado e manda de uma só vez. Você pega o seu dado e manda de uma só vez. Ou pega o seu dado, divide em vários batches, vários lotes,
e salva de uma vez. Você faz o processo todo ele em batch. O Spring não. Ele vai enviando quando? Vai enviando, certo? Então, conforme o dado chega, ele vai enviando, é Spring. Ele nunca acaba. Esse é um fluxo de dados contínuo. Então, você tem o Scoop, Flume e Kafka. O Flume a gente não vai falar muito, porque não se usa muito hoje em dia. O Kafka e o Scoop se usam mais. O Scoop, é bem interessante a letra dele, que o Scoop ele vem de SQ de SQL to Hadoop. Então, ele é uma ferramenta para você pegar os seus dados, seus dados SQL, é pegar os seus dados de um banco de dados relacional. Então, pegar seus bancos de dados relacional, não existe só uma SQL, SQL Server, pode ser qualquer um banco de dados relacional. E enviar ele para o seu, não apenas o HDFS, você pode mandar para o HDFS, para o Hive, para o HBase, você pode configurar ele para mandar para outros armazenamentos. E tudo isso, e pegar esses bancos de dados relacionais e mandar para um Hadoop ou para um Hive, ele faz isso através de Jobs Map Reduce, que é o que eu mostrei para vocês. Esses Jobs Map Reduce também são tolerantes a falhas. Então, você tem essas duas vantagens de estar trabalhando com ele. E ele faz esse processo inverso também, você consegue fazer a exportação dos seus dados. O Kafka, ele é uma plataforma de Spring Stream, mas ele é um cluster completamente separado. Você pode ter todo no seu cluster Hadoop, que eu falei para vocês, dentro lá dos seus nós, ter o Kafka lá dentro. Porém, o ideal é você ter um cluster separado só para o Kafka. Por quê? Porque ele tem um poder muito alto. Assim. O Kafka foi uma ferramenta que não é um padrão, mas ela se tornou um padrão para trabalhar com streaming. Tanto porque você consegue fazer o processamento de dados em tempo real e você consegue também fazer o armazenamento. Ele trabalha como se fosse mensageria. E a maioria dos sistemas de mensageria não faz o armazenamento. O Kafka ele faz o armazenamento e é tolerante a falhas. Então, sempre quando você tem um processo, você corre um risco de perder um dado, você pode colocar o Kafka lá para ele ir salvando o seu dado. Caso você perca, você consegue pegar aqueles seus dados de volta no Kafka. Então, você consegue usar ele para várias aplicações e é algo que está crescendo muito. E agora, vindo com a IoT 5G, provavelmente ele vai crescer mais ainda, porque ele não utiliza quase nada de CPU e de RAM. Ele faz tudo isso através de rede, de transferir de passar os dados pela rede. Na hora de salvar, ele só usa disco. E ele prova que o armazenamento do disco, o acesso dado ao disco, é mais rápido que na memória RAM. Aí é um paradigma que a gente nunca pensou nisso, né? O disco ser mais rápido que RAM, mas a forma que ele salva sequencialmente, ele consegue falar que a memória RAM seria random ou access. Então você tem um acesso aleatório. O disco não, você vai ter o acesso sequencial e ele consegue mostrar por cálculos que é mais rápido que salvar a memória RAM. Então, basicamente, ele funciona assim. Você tem produtores, estão produzindo dados, podem vir de N fontes. Esses dados são salvos no Kafka. E você tem vários consumidores que também podem vir de várias fontes consumir esses dados. E para fazer toda essa conexão, você tem os conectores, já são conectores prontos para várias fontes de dados separados. E ele tem toda uma streaming processos para você trabalhar em cima da API. Então, você consegue programar ele em Scala, consegue programar ele em Java para fazer as suas aplicações. Então, ele é uma ferramenta muito poderosa. A parte de processamento. Existe o paradigma MapReduce que eu falei para vocês, só que hoje em dia, quase todas as ferramentas que trabalham com MapReduce não utilizam mais o MapReduce do Hadoop. Utilizam o MapReduce do Spark. Por quê? Porque ele é um MapReduce mais rápido, ele carrega muita coisa em RAM, ele é mais inteligente, então ele é melhorado. Então acaba que o Spark virou o padrão para trabalhar com MapReduce. Tem o Flink, que é um forte concorrente a ele, mas basicamente assim. O Spark trabalha com processamento em batch, só que se fazer esses batches muito pequenininhos, serão microbatches, vira streaming. E o Flink não, ele é feito para ser processamento streaming, só que se você pegar uma quantidade maior de tempo, ele vira batch. Então você consegue fazer as duas coisas. Só que o Spark ainda domina o mercado. O Spark ele é todo uma engine de processamento. Ele é todo ele não só serve somente para fazer o processamento de dados. Você vai ver que você consegue fazer análise, consegue fazer várias coisas. Tudo isso você consegue executar tanto em memória quanto em disco. Ele é 100% compatível com Hadoop, com as arquiteturas que eu mostrei para vocês. Todos aqueles armazenamentos, todos eles você consegue acessar do Data Lake através do Spark. Você pode acessar ele de várias fontes, não somente do HDFS, HBase e tudo.
Você pode gerenciar todos os recursos dele através do Yarn, consegue programar em Scala, consegue programar em Java, consegue programar em Python, em R, então ele tem uma série de linguagens que ele dá suporte. A documentação dele é muito boa. A forma que ela foi feita desde a primeira versão até a última, ela seguiu sempre a mesma estrutura. Então isso ajuda muito quando você está aprendendo uma linguagem. E esse é o principal diferencial dela. Então, por exemplo, para fazer uma regressão logística aqui, ó, em Hadoop, demorou 110 segundos. Em Spark, 0.9. Então, ele tem essa diferença aqui, ó, extraordinária. Então, não compensa você trabalhar com MapReduce. Compensa trabalhar com MapReduce do Spark. E lembra que eu falei que ele não é só o processamento? Ele tem um Spark para trabalhar tanto com o módulo, para trabalhar com ETL, processamento em batch, o core dele. Você tem um módulo de Spark SQL para trabalhar com dados estruturados, tudo for dado tabular. Então, qualquer coisa que você consiga ver uma tabela, você pode trabalhar com Spark SQL. Tem Spark Streaming para trabalhar com dados em tempo quase real. Agora, o Spark, na última versão, ele já está falando que está fazendo esse processo em tempo real. Tem o MLib, que é para trabalhar com as bibliotecas de Machine Learning. Realmente o pessoal que é cientista gosta bastante dela. A Graphis, para trabalhar com gráfico, usa muito gráfico, né? Então, o grafo é bem interessante de trabalhar. O Flink, ele também faz processamento, só que ele serve tanto para dado ilimitado quanto para dado ilimitado quanto limitado. Como assim? Pensa numa linha do tempo. Dado ilimitado é um dado que você começa e tem fim. Começa e tem fim. Ilimitado, ele começa e nunca tem fim. Então, você tem que desenvolver a sua aplicação diferente. Você tem que desenvolver a aplicação pensando naquele processamento que nunca vai terminar. Então, a forma de você ver seu dado ela é diferente. Você também consegue escalar muita coisa na memória. Então, por isso tem que tomar cuidado como você vai fazer esse processamento. E tudo é evento para ele sprint. Então, tudo é sprint. Transação de cartão de crédito, medida de sensor, log de máquina, fazer uma interação do usuário. Então, tudo para ele é sprint. Você consegue trabalhar com essas duas formas como se fosse em batch. Para análise de dados, temos o Hive e o Impala. O Hive, ele foi uma demanda pelo Facebook lá pelo 2007, as consultas estavam ficando lentas. Então pensa assim, o que eles fizeram para tentar melhorar isso? Pegaram todos os dados do warehouse deles, mudaram para o Data Lake no Hadoop. Só que fazer as tarefas em MapReduce consumia muito tempo. Lembra aquele processo do word count que eu mostrei para vocês? Aquilo é trabalhoso de se fazer. Então o que eles pensaram? Vamos criar uma ferramenta que faz a mesma coisa, só que através de comando SQL, porque todo mundo sabe SQL. Então, é um data warehouse construído em cima do Hadoop. Então, ele é toda uma camada, ele tem uma camada de acesso a todos os dados do HDFS. Só que toma cuidado que ele não é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Muita gente confunde. Por quê? Porque você cria banco de dados, cria tabela, cria consultas, cria views. Só que tudo isso é criado pelo Hive. Só que o armazenamento dele em si é feito no HDFS, ou seja, não está no mesmo local. Então, não é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, tomem cuidado com isso. Ele foi feito para consulta em grandes dados. A mesma ideia do Hadoop, não foi feito para coisas leves, foi feito para fazer TL massivas, pegar vários volumes de dados. E ele tem vários recursos para deixar essa grandeza leve. Então, por exemplo, eu posso dividir os dados por determinada coluna, por tipo. Então, você consegue separar seus dados para deixar aquela consulta muito mais otimizada quando você for pegar o seu dado. Só que ele não funciona em tempo real. Para fazer em tempo real, vocês têm um Impala. Depois eu vou falar para vocês. E, além disso, o Hive, o interessante dele é que ele não é um formato de arquivo. Isso muita gente confunde. Lembra que eu falei que ele é uma camada acima do HDFS? Então, ele é só um acesso aos seus dados do HDFS. Então, quando você vai criar, ele é só um meio. Então, você pode usar ele para criar qualquer tipo de dado. Então, pode ser um dado CSV, TSV, Parquet, ORC, Avro, JSON. Quem nunca ouviu falar desses formatos, não se preocupe. São formatos muito usados para Big Data, mas basicamente são tipos de JSONs pensados para o Big Data. Da onde que eles surgiram. Foi feito o JSON foi feito para a web, né? Comunicação para a web, fazer REST, aí que veio o formato do JSON. Ele tem uma linguagem própria, que é o HQL. Ela, basicamente, é o SQL, só que virou Jobs em MapReduce. Aí dentro dele, só que o SQL, não é porque eu não falo que é só SQL.
Porque as tabelas delas podem ser internas, externas, você pode particionar um dado, esse particionamento pode ser dinâmico, estático, você pode não particionar, ou seja, tem uma série de coisas a mais que não existe no SQL. Então, ele difere disso, principalmente do SQL. Então, ele tem uma série de coisas mais para você trabalhar. E o Impala, você pode tratar ele também como banco de dados, ele é open source, só que ele tem uma baixa latência, então você consegue fazer as consultas muito mais rápido, ele carrega tudo em RAM, e você tem uma alta simultaneidade, ou seja, dependendo do número de usuários que estiver fazendo a consulta naquela hora, você poderia travar meio que o raio ou deixar mais lento. O Impala não, ele aguenta muito mais pessoas fazendo consultas. Então ele é diferente, ele não faz isso em lote igual o Hive. Então ele carrega muita coisa em RAM para fazer isso. E ele trabalha com SQL, certo? Só que o Impala, ele surgiu em 2013 por uma deficiência que tinha no Hive, porque a própria Cloudera criou o Impala. Então, a Cloudera viu que as consultas, que a pessoa queria fazer consultas rápidas eram lentas, então ele criou o Impala. Só que o Hive tem algo chamado que é o Hive Warehouse, que é onde ficam todos os dados. O Impala acessa todos esses dados. Então, tudo que você faz no Hive, você consegue ver pelo Impala. Então, geralmente, você cria no Impala, então você faz jobs em ETL, então você extrai seus dados, faz a transformação, carrega ele para o Hive. E Ad Hoc Analytics é aquelas consultas diárias. Então, só quero testar alguma coisa, quero fazer várias consultas. Por fazer várias consultas com o Hive, o Impala às vezes chega a ser 10, 50 vezes mais rápido que o Hive. Então, uma que às vezes quer demorar 5 minutos, aí às vezes aqui ia ficar 1 hora, meia hora. Então, a diferença é muito extensa. E tem o Spark, que vocês já viram, que ele faz o quê? As duas coisas. Opa, mas como que eu vou usar isso daqui quando eu não sou Spark? Porque Spark ele é toda uma engine separada. Então, você tem que criar um projeto Spark. Você vai criar várias coisas a mais. Aqui não. Em cima é só SQL. Você consegue programar SQL Spark? Consegue, mas mesmo assim você tem que criar um projeto no Spark. Você tem todo um trabalho a mais para trabalhar com Spark. Então, são coisas diferentes. Então, você usa o Hive para fazer TL, Impala só para fazer ad hoc. E quando você quer trabalhar com as duas coisas, é algo mais extenso, é um projeto maior, você usa o Spark. E para finalizar, pessoal, o armazenamento. O armazenamento, então você tem o File System, que eu comentei com vocês, tome cuidado para não confundir com o NTFS, X4 do seu computador, do Hadoop. O HBase é um armazenamento de dados não relacional, então tudo que for no SQL você pode usar o HBase, ele se baseia nesse conceito de chave e valor, sabe o word count que a gente fez de contar palavras, como se fosse nesse conceito. O CUDO, que é um banco de dados relacional, ele tem um armazenamento colunar. Ou seja, aquele armazenamento clássico de um banco de dados relacional, de colunas. Então, todo cluster, geralmente, você pode ter esses 3 tipos de armazenamento. O HDFS, para armazenar o quê? Qualquer coisa, coisas estáticas, que você não precisa ter aquela pesquisa muito rápida, você simplesmente só quer armazenar o seu dado. Você tem o HBase, que é o outro extremo, que é para dados em real time, então você quer consultas em tempo real, tudo tem pegar, por exemplo, dado sensor. Quero pegar a temperatura aqui daqui do quarto, por exemplo. Estou pegando toda hora. Então é dados na hora, em real time. Só que entre as duas, você pode usar o CUDO, que é um armazenamento que você consegue ser bem próximo ao real time e você consegue fazer esse armazenamento estático também. Você tem basicamente esses 3 tipos de armazenamento num cluster. Só por curiosidade, o HBase, ele surgiu através do Google. Tudo é o Google, né, que criou algum pedaço de alguma coisa. Em 2006, ele publicou um artigo sobre o sistema de arquivo distribuído. Você até consegue pesquisar ele. Se você digitar Big Table, aqui você tem o artigo do Google. Vocês conseguem ler para entender como funciona. Aí no ano seguinte, 2007, surgiu o HBase. Basicamente como funciona. Todos os dados que você cria um sistema todo organizadinho. Sei lá, pegar um exemplo clássico. Um e-commerce, por exemplo. Tem os dados do cliente, tem os dados do produto. Aí quando o cliente compra o produto, aí tem um produto cliente que vai mandar para um carrinho. Todas essas tabelas que você cria tudo separado, faz todos os relacionamentos, um para N. Como que funciona o Big Table? Nada disso existe. É tudo uma tabela única. Nossa, mas como que ele vai fazer isso rápido? Como que ele vai organizar? Tudo é uma tabela única. Então, você consegue mandar para ele qualquer coisa que ele vai armazenar
E a forma que você vai pegar aquele tabela única, você pode dividir ele em famílias de colunas, que ele chama, você pode criar, por exemplo, uma família de coluna cliente, uma família de coluna produto. Só que tudo é uma única tabela. Aí quebra todo o conceito que a gente tem de banco de dados ali, ele é algo bem fora do normal. E ele é uma das ferramentas mais novas. Ele veio agora em 2015, a primeira versão em 2016, então tem poucas empresas que estão usando ele, mas é um armazenamento bem promissor, porque ele trabalha com esse processo de MapReduce, consegue trabalhar com o Spark. As tabelas deles todas são criadas pelo Impala, ou seja, lembra que o Impala eu falei que ele é focado em tempo? Então, as tabelas do CUDA, o armazenamento dela é muito mais rápido. Então, você consegue fazer stream de dados com ela bem próximo ao real. Por que não é real time? Porque o real time é o CUDA, porque é o HBase. Que o HBase não tem esse relacionamento. O CUDA você consegue trabalhar com chave primária, estrangeira, fazer isso que vocês gostam de trabalhar. Ele tem vários tipos de particionamentos também. E com isso a gente encerra, pessoal. Sei que 1 hora o tempo é bem curto aí. Espero que deu para falar tudo aí para vocês, pelo menos para entender uma ideia. Se vocês tiverem, atualmente a gente está em São Paulo, mas agora a gente tem vagas tanto em São José dos Campos para engenheiro, tem vagas também em Campinas, quem tiver interesse, depois vocês podem falar comigo, pegar os dados. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que ficou para falar? Deixa eu só dar um aviso, agradecer a apresentação, agradecer pela Semantix ter passado o contato todo para a gente. Eu fiz um acordo com a moça, não lembro o nome dela agora, mas toda vez que ela tiver uma vaga, ela passa para mim e eu passo para os discentes. É interesse da gente arrumar que os nossos discentes descubram que existe vida após a UIMP. Certo? Isso eu demorei a descobrir também. A prova viva disso. Rodrigo, novamente obrigado. Eu queria lembrar de novo aos discentes da CAP, aos alunos da CAP que precisam de presença no seminário, para mandar no chat. Só falar presente e o nome a gente já lança a presença. E, novamente, obrigado. Eu deixo aberto agora para perguntas. Se ninguém tiver perguntas, eu mesmo ia começar. Se possível, pessoal, pergunta pelo chat para ficar fácil. O Rodrigo até vê em que ordem que ele responde. Ok? Então, vamos lá. Obrigado, Rodrigo. Vamos às perguntas. Opa! Pessoal, lembrem de fazer o registro de chamada. Perguntas? Eu tenho, estou descobrindo como é que eu faço. Tá todo mundo aqui. Tem pergunta. Bastante gente vem. Certo? Quem tiver pergunta pelo áudio tem que falar alto para a gente ouvir. Vou tirar uma curiosidade, não é dúvida. Eu ouvi falar de MapReduce em várias instâncias, né? Agora, dá a impressão que o MapReduce é uma coisa exclusiva do Hadoop? Uma tecnologia? Ele veio do Hadoop, só que o MapReduce dele foi o que criou, só que dali várias outras ferramentas foi criando. Por exemplo, o Spark, ele trabalha com o MapReduce, mas não é o MapReduce original que ele mostrei para vocês, é o MapReduce. Ele, por exemplo, ele faz como se fosse a árvore binária ali dele, ele consegue fazer o MapReduce em duplas muito mais rápido. Tá? E depois várias outras versões. Legal. Obrigado. Nada. Deixa eu aproveitar por áudio também. Você mostrou aquele slide lá do Data Lake. Me parece que o Data Lake é uma coisa conceitual onde você enfia todas as ferramentas possíveis. Mas a minha dúvida é o seguinte, e se eu tiver um problema que ele é bem específico do meu negócio? Por exemplo, uma rede de sensores geográficos. São dados que eles vão me dar, por exemplo, uma medida física qualquer, um timestamp, latitude e longitude. Eu vou ter zilhões disso chegando a cada momento. É uma coisa bem específica. Eu preciso de ter tudo aquilo no Data Lake ou eu posso colocar só os que são relacionados ao meu tipo de negócio? Então, o Data Lake seria a forma conceitual. Aí o que vai depender, por exemplo, é da ferramenta. Por exemplo, esse volume de dados ele é muito intenso, ele é gigas por segundo. Então, por exemplo, você pode usar o Kafka, que é o Kafka vai aguentar fazer essa injeção de dados. Agora eu quero consultar. Para eu consultar o dado, eu não preciso consultar o dado em real time, por exemplo. Então, eu posso usar tal ferramenta. Eu preciso... Esse dado, a consulta dele tem que ser muito rápida. Então, o Data Lake, ele tem tudo aquilo, mas você pode ter um item de cada e formou seu Data Lake, só com uma única ferramenta para cada um deles. E aí eu falo, não faz mais sentido você ter Data Lakes separados para missões separadas?
Pode, é porque é só um conceito da Data Lake. Então, você pode ter, por exemplo, o Kafka, você pode ter um cluster só do Kafka. Geralmente, num cluster, geralmente a gente usa algo novo, não sei se vocês já viram falar de microserviços. Então, você pode ter ainda vários microserviços, ou você pode ter cluster dentro de cluster, cada ferramenta era um cluster. Então, você pode subdividir isso em várias partes, ou alguns nós do seu cluster é só para ingerir dados, outros nós é só para armazenar, outros nós você vai usar só para processar, então isso começa a virar um mundo muito grande dependendo do seu problema. Beleza. Nós temos perguntas aí no chat. Uma pergunta do Evandro Taquari. Você pode dar uma olhada e responder, por favor? Opa, sim. Olá, Rodrigo. Você conhece alguma organização que utiliza ecossistema Hadoop, Spark no contexto de sensoriamento remoto? Então, isso foi algo, quando eu saí do INPE e fui para a Semantics, foi algo que eu me assustei, que eu falei, nossa, tem todo mundo de coisas que eu não conheço e que a gente pode aplicar no INPE e eu nunca vi ninguém aplicando. Então, eu não vi no contexto de sensoramento remoto, porque eu acho que as pessoas desconhecem da ferramenta. Por isso que eu até sugeri para o Rafael que eu queria fazer esse seminário para as pessoas conhecerem, porque quase tudo isso que eu falei, essas ferramentas são open source, pode ser aplicadas e a gente só não usa porque não conhece, eu acho. Eu tenho... mais uma aí do Roberto. Opa, boa. Uma pergunta no assunto de consideração. Se não for demorar muito, o que pode falar sobre o debug dos seus programas com tantas camadas? Tem certeza que o seu programa está funcionando corretamente? E não, acho que aqui o cara colocou outra coisa. Eu não entendi, não. Sobre o debug de seus programas com tantos e tantos. Acho que deu um Ctrl V errado aqui. Olá, Rodrigo. Para que uma empresa possa fazer uso do ecossistema Big Data, necessariamente a empresa precisa fazer uso do Hadoop? Não. Por exemplo, eu falei do Elastic. O Elastic é todo um cluster separado só para fazer buscas de arquivo. Por exemplo, eu só quero buscar. Por exemplo, as informações que o Rafael citou. Eu só quero enviar ela para o meu dado e só quero ficar buscando elas. Não quero ficar processando, transformando. Você pode usar todo o stack Elastic que ela faz isso. Então, não necessariamente precisa ter o Hadoop. E muitas coisas em cloud, por exemplo, tem a Google, a AWS, que eu mostrei para vocês, tem todo o ecossistema Hadoop deles, mas eles não chamam de Hadoop. É o cluster Big Data da AWS, tem o cluster Big Data da Amazon, tem da Azure, porém, todos eles por baixo é o Hadoop. Só que eles já evoluíram, já melhoraram. A maioria deles usam Spark, na verdade. Só que segue esse mesmo conceito. Só não entendi a do Roberto. Não sei se era isso que ele quis perguntar ou se encontrou o V errado ali. Rodrigo, tá me escutando? Opa, tu? É o Juliano. Eu acho que o que ele quis dizer é porque, assim, Spark, Hadoop, essas coisas são frameworks separados. Como é que você faz para fazer debug de alguma coisa que você está implementando? Quando você está fazendo um Python rodando na tua máquina, beleza, tranquilo. Agora, quando você roda algum job, alguma coisa, né, nessas... Ou, sei lá, em alguma coisa embarcada em alguma base de dados, como é que você faz para fazer o debug? Entendi. Agora ele falou aqui, acho. Não entendi. Então, depende muito da aplicação. Por exemplo, a parte dos conectores, eu acho que seria mais importante, porque tem várias formas de você conectar um dado. Então, eu dei o exemplo do Kafka, tem o NiFi, tem o Springset, tem outras ferramentas que você pode fazer essa conexão. Então, você tem o seu banco de dados, você vai ter outra ferramenta que vai fazer aquela conexão do seu dado e você vai usar o Hadoop em si só para armazenar o seu dado. Aí, depois que aquele dado está armazenado, aí depois você vai usar o Spark, por exemplo, para fazer o processamento, e o Spark você pode processar desde que você consiga... Se você consegue fazer, por exemplo, qualquer conexão JDBC, você tem esse processo de conexão, você consegue poder mandar o seu dado, você consegue tratar. A única coisa, acho que muda muito o paradigma é a gente quebrar o banco de dados relacional com o banco de dados no Big Data, muda muito. Eu acho que essa é a maior dificuldade quando a gente está mudando as nossas aplicações. Só que a parte de análise e processamento, o mais difícil, na verdade, é ter o conector. Então, como você vai ter a sua aplicação atual, como ela está funcionando, como você vai fazer essa conexão para o seu banco de dados, como que você vai tratar ela, fazer
essa arquitetura, de como você vai desenhar, eu acho que é o mais difícil, porque o que você desenha hoje é aquilo que você às vezes vai sustentar, às vezes por 2, 3, 4 anos, para depois pensar em outra alternativa. Oi, Rodrigo, tudo bom? É o Evandro que está falando. Eu mandei a primeira pergunta, só complementando também um pouco, às vezes pode ajudar, umas ferramentas que facilitam para fazer o debug dessa stack tão grande, né, de aplicações seriam as ferramentas de gerenciamento de workflow. Né? A gente tem o Apache Airflow, tem o próprio use, né, do Hadoop, que eles ajudam a gente a montar o pipeline de dados e eles também fornecem alguns logs, algumas informações de como que está ocorrendo as coisas, né, no cluster. Elas com certeza facilitam muito na hora de fazer o debug também, né? Além das ferramentas de fluxo de dados, igual o NiFi, ou alguma outra, o Apache Beam, esse tipo de coisa, né? Mas é interessante isso, porque tem as ferramentas que ajudam a aglutinar tudo, né? Opa, obrigado. Bom, o Felipe aqui falou mais uma coisa. Uma empresa que faz uso de Big Data consumindo apenas dados internos, sim. Se esses dados, se você segue aquelas linhas dos 3 vezes ali, se você tem um dado volumoso, eu tô consumindo os meus dados e ali tenho uma base de vários teras dados. É Big Data. Não precisa ter todo esse processo. Aí tem as ferramentas que são próprias para isso. Aí às vezes você pode estar trabalhando com uma ferramenta que não é própria para ela. Por exemplo, programo em Python, por exemplo. Se eu vou usar Python puro para trabalhar com dados volumosos, não vai aguentar, vai travar. Aí você pode usar o quê? Eu posso usar o Spark com Python ou umas outras libs que tem esse suporte para você trabalhar com dados volumosos. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bom? Aqui quem está falando é Wagner Bila. Gostaria de fazer uma pergunta também. Eu trabalho já há alguns anos com Apache Solar, tá? Trabalhei numa empresa de e-commerce, eles utilizavam fortemente. Ainda continuo com Apache Solar. Muita gente classifica o Elasticsearch como POM, programação orientada à modinha, né? Porque se você colocar aí no Google Trends, pelo fato dele ser mais recente, você vê um pico assim e tal. Mas o Solar já é mais antigo, tanto o Hadoop é da Apache, não é mais natural ter a integração do Apache Solar com o Hadoop, ao invés do Elasticsearch. E também quais seriam as ameaças, porque o Elasticsearch tem certas partes que não é free, você precisa pagar. Então, como que você vê isso? Dá para usar só o Apache Solar? E qual que é o medo disso daí no futuro virar um Java, que agora é totalmente proprietário e você tem que pagar para utilizar? Boa pergunta. Tudo é Java, né? A Elastic, ela tem a parte dela toda por... eu quero montar um cluster só com usuário de login e senha. Ela vai te disponibilizar a versão gratuita dela. Eu quero colocar nos meus dados criptografia, ter camada de segurança. Aí a versão Enterprise aí é paga. Daí é o que eles definiram como default deles. Eu acho que é o que vai seguir, que a maioria das empresas estão fazendo isso. O Kafka tem um Kafka puro e tem a Confluent, que é o que faz o Kafka Enterprise, que é o que dá essa camada de segurança a mais. Então, geralmente, as versões Enterprise é sempre focado na segurança, desde que você falar, eu não quero me preocupar com a segurança, então vou usar a segurança que eles vão fornecer. A Elastic, eu tenho um contato bem forte com eles investem muito em marketing, em criar novas features. Então, ele ia estar tendo esse pico gigantesco, principalmente porque o marketing deles é muito pesado e as features deles, todo mês, eles lançam uma feature nova, manda atualizações todo mês, por mês acho que eu recebo 3 webinários gratuitos, tipo assim, de pelo menos 1 hora para você assistir gratuito. Então eles fazem um marketing muito pesado, por isso que eles teve esse pico em relação ao Solar, porque por ser uma ferramenta mais antiga e ele tá fazendo parceria com vários caras grandes, ele acaba meio que drivando o mercado
principalmente por essa questão de trabalhar muito forte nisso. Você consegue fazer todo o processo que é de pesquisas de log e pesquisa e você não quer saber das outras coisas, só quer focar nisso, ele trata isso muito bem. As outras coisas não. Eu quero trabalhar no, sei lá, fazer uma transformação de dados, essas coisas. Aí ele faz isso, mas o foco dele maior em si é fazer a pesquisa. Pensa na pesquisa do Google. Eu quero fazer um site, a pesquisa da minha tela do meu e-commerce, por exemplo. Ele é focado somente nisso. Só que como ele está crescendo muito, então ele está meio que tentando drivar o mercado e tentar subir o Solar. Por exemplo, naquela imagem que eu mostrei para você em 2019, tinha lá o Solar, o Elastic e o Lucene. Se você pegar de 2018, tinha uns 3 caras a mais antes. Então, tipo, esses dois ficam brigando ali, tentando dominar. Mas vai muito também da cultura da empresa. Às vezes, eu já uso Solar. Continua com Solar. Eu já uso Elastic. Continua com Elastic. Então, isso aí é muito difícil você mapear. Então, se você já usa a ferramenta, você vai com ela até o final. Só a partir do momento que ela não tiver mais te atendendo ali a demanda. Acho que é isso. Tem uma pergunta do Daniel. Opa, isso aí me ajudou no mestrado muito. Com tantas ferramentas maneiras. Ferramentas mais podemos para ingestão, para processamento, então, a maioria dessas ferramentas, elas são open source. Quase todas elas, a maioria delas, quando a pessoa fala, eu estou no banco de dados relacional, estou em SQL, vou mudar para outra ferramenta. Aí você vai para Big Data, você chega e vê que é tudo SQL. A única diferença é que ele tem formas melhores formas para você otimizar o seu dado. Porque quando o seu dado começa a bater giga, tera, a sua busca, quando você tinha 1 giga e demorava 10 segundos, quando você tem 1 tera de dados, você quer que ela continue buscando em 1 segundo. E quando ela tem 1 petabyte de dados, você quer que sua busca ainda continue buscando em 1 segundo. Então, sempre surgem ferramentas novas. Toda hora surge uma ferramenta nova e o que drive é mesmo o mercado. Geralmente banco. Quase todas essas ferramentas que eu usei, a gente tem muitos parceiros com banco. Então, quase todos os bancos usam, por exemplo, Cloudera e usam essas ferramentas. Se um banco usa, ele acaba drivando o mercado e puxando para as outras empresas também usar. Porque aí sabe que vai ter um mercado muito maior para poder trabalhar com ela. Então, por exemplo, a parte de ingestão de dados, o Kafka e o Spark, eles dominaram o mercado de uma forma extraordinária que praticamente é o padrão de mercado. É muito difícil você falar de processamento e de ingestão e não ver uma arquitetura desenhado Spark e Kafka. Isso ajuda porque diminui o número de ferramentas que você for estudar, mas sempre surgem ferramentas novas e aí vai o que o mercado usar. Lançou uma feature nova, aí essa ferramenta fala que ela é 40% mais rápida do que a anterior. Só que qual que é o custo para você mudar para essa nova ferramenta? Ou quantas pessoas já sabem daquela ferramenta? Então, o que valida mesmo é o mercado. Então, o pessoal começar a estudar, gostar, drivar, o GitHub ajuda bastante para entender dessas novas tecnologias. Então, é bem complicado isso. Escolher qual ferramenta, o que vai fazer para fazer o job. Depende muito do que o mercado está dizendo ali, o que vai usar. Isso daí pode mudar, sempre muda. Então, hoje a gente fala muito de uso de CPU. Agora, eu não comentei com você, mas existe o Hadoop 3, que tem acesso a GPU. GPU a gente usa bastante no INPE, por causa de imagem. Mas agora, com a parte de computação quântica, como que vai ficar? Então, a gente não sabe qual ferramenta agora, quando entrar a computação quântica, qual que vai virar, que vai fazer. Então, isso daí toda hora muda. É bem difícil ver o que pode usar. Tem mais alguma aí, pessoal? Eu queria fazer mais uma pergunta, Rodrigo. Opa. Juliano. Como é que funciona a dinâmica de trabalho de vocês lá? Se vocês têm, por exemplo, quando pega um cliente, tem um time que é sempre o mesmo time de engenheiro de dados, cientista de dados, ou está tudo segmentado? Você tem um time só de engenheiro de dados, outro time de cientista de dados? E como é que funciona essa interação entre vocês, né? Essa dinâmica? É água, pessoal, não é cerveja não. Eu gostaria. Então, nosso time, por exemplo, tem 2 coisas. Tem um projeto do zero. Vai começar um projeto novo do zero. Então,
tem a equipe de vendas, primeiro efetuou a venda. Vamos trabalhar nela. Então, tem todo o time de arquitetura primeiro. Aí o time de arquitetura é o principal time, que é o time que vai falar qual ferramenta é mais aplicável para aquele determinado problema. Ele vai fazer toda a arquitetura. Ó, você precisa de um cluster com tantos de core, tanto de RAM, você vai utilizar essa ferramenta, essa feature. Você vai debater qual time vai utilizar. Por exemplo, o Spark que eu mostrei para vocês, tem um Spark SQL, que é comando propriamente SQL, e tem um Spark, o core dele, que você consegue ganhar tempo, porém é uma linguagem só dela. Se toda equipe é de um banco de dados relacional, geralmente você vai colocar qual? O Spark SQL, que é o que eles vão saber usar. Então, tem todo esse time para desenhar quais ferramentas vai usar. Aí depois tem todo o time de infraestrutura, que vai até o local, faz a instalação, configura todo o cluster, faz as modificações. Aí você tem todo depois o time de engenharia, que faz a ingestão dos dados, faz as transformações que são necessárias. Aí depois você tem todo o time de cientista de dados, que faz os modelos de machine learning ou a parte de IA que eles precisam. E aí termina. Porém, tem já os nossos clientes, o cliente já tem o banco já tem o sistema dele, ó, tem uma feature nova que eu quero implementar, por exemplo. Quero fazer IA nesse modelo que eu não tenho. A VS Semantics faz esse processo. Então, isso daqui é um projeto só daquela feature. E aí, geralmente, é esses dois processos. Ou a gente faz do zero, ou vai atendendo os problemas de cada cliente. Geralmente, a gente pega Bradesco, Santander, Walmart. A gente só tem cases, a maioria são nacionais e internacionais, mas são todos grandes. Então, né, acho que não tem nenhuma empresa que é média. A maioria das empresas são grandes. Então, essas ferramentas que eu falei para vocês são as ferramentas que realmente usam no mercado. E também tem a parte do Academy, que é onde que eu faço parte. Eu vou para cliente também, resolver um problema, volto. E também tem a parte do Academy, que é isso que eu falei para vocês. Todo dia lá na empresa, das 7 às 10, tem um treinamento. Do quê? Dessas ferramentas e de outras também que não dá para abordar, que não é só, é muita coisa. Aquela telinha lá de 2019, acho que representa bem. É basicamente esse nosso trabalho, e tem a parte de produtos também. Então, por exemplo, para fazer todo esse cluster, tem um produto que é o Open Galaxy, que ele cria tudo isso para você. Então, por exemplo, eu quero criar um cluster, você coloca nome do cluster, qual é a nuvem que eu quero usar, finish, espera 10 minutos, subiu o cluster. Pronto, você já tem um cluster, já com todas essas ferramentas, e só faz ingestão de dados. Aí tem uma outra ferramenta que é o Agios, que é para trabalhar com processo jurídico. Então, todo o processo jurídico que você vai enfrentar, ou você quer, ela faz essa pesquisa para você. Se tem um modelo lá de machine learning que diz se aquele processo vale a pena você pagar ele, deixar, ele já te dá toda uma previsão. Na Semantics tem tanto a parte de produto, quanto a parte de serviços, a parte do Academy. Também tem o Semantics ID, às vezes eu esqueço de todos os produtos. Tem o Semantics ID, por exemplo, para fazer autenticação visual, sabe, do Nubank? Você vai autenticar o seu rosto lá. Então, a gente tem um produto para isso também, consegue mostrar que é mais eficiente do que todos hoje em dia o que o pessoal usa, que tem algumas falhas. Então, tem toda essa linha de produtos que a gente trabalha. Tem um serviço dos clientes e tem o Academy. Então, são 3 linhas que a gente segue. Tem mais uma pergunta. Pessoal, se não tiver mais perguntas, a gente vai agradecer de novo. Remotamente que seja. Só tem mais uma. Dá para fazer cálculo complexo, sim. A última ali, mas tudo bem. Acho que mandaram só para você. Manda lá. É verdade, tá? Não, dá para fazer cálculos complexos, sim. O cluster, a diferença é que você vai depender é rede. Você joga no processador, os processadores todos, eles processam aquele cálculo e depois vai te retornar o valor pela rede. Então, realmente, tanto mais rede você tem, mais você consegue trafegar nela. E quanto mais processadores, menor tempo vai ser o seu da sua execução do seu processo. E agora eu acho que eu respondi tudo. Pessoal, então eu agradeço a todo mundo. Aos alunos da CAP, eu lembro que a gente tem outro seminário amanhã também. Nós vamos tentar começar esse regime de seminários online. Novamente, obrigado, Rodrigo. Parabéns. Opa, eu que agradeço. Queria aí falar com o pessoal, tomar um cafezinho aí na Copa. Fazia tempo que eu não vinha, vai ter que ficar agora para daqui uns 2 meses, sei lá, que vai passar esse corona. Vamos esperar, mas quando tiver a gente avisa você.
Rafael, Ô, obrigado, pessoal, por tudo. Vigei. Aí, bons estudos. pessoal que entrou novo, para não esquecerem de mandar e-mail para mim para fazer a entrevista. Ok, os alunos novos têm que fazer entrevista de qualificação. Não esqueçam de responder o e-mail do Vigei. Alunos que entraram Isso é agora. importante. Ok, Bom, então, até mais. Até amanhã. Até mais, pessoal. obrigado, Obrigado. pessoal. Estou fechando agora o seminário. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo. Opa, eu que agradeço, professor. Até logo. É.